Voltamos. Rapaz, eu tô impactado até agora com a doutora Daiana, com todas as informações que ela proporcionou pra gente aqui nessa tarde, falando sobre a harmonização. Aliás, como a harmonização está bastante avançada, nós não sabíamos de muitas informações tecnológicas, você viu, Kelly? Sim, verdade. Por isso que é sempre importante, né? Você ir até um Conhecimento. profissional, fazer Sim. uma avaliação, ver qual que é o seu caso, porque cada caso é um caso, e escolher o melhor procedimento para você. E sabe o que eu gosto aqui do programa Sempre Melhor? Não é puxando sardinha, não. É porque todo dia tem algum assunto de qualidade para você Verdade. aprender coisas novas, né? Tomar mais cuidado com a sua saúde. É incrível, você viu? A gente Incrível. veio agora falando do rosto e agora vamos falar um pouquinho da questão toda de como é que fala, gente? Me Doenças ajuda aqui. Doenças vasculares, exatamente. É isso aí. E nós estamos recebendo aqui na nossa sala o doutor Eduardo Toledo, cirurgião... Vascular. Cirurgião vascular. Tá difícil de sair o vascular aqui hoje. Vocês estão vendo, né? Tá do cirurgião Vai sair. vascular que vai explicar pra gente, vai falar pra gente tudo. Eu já estava aqui batendo um papo com ele aqui nos bastidores sobre o assunto um pouquinho. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo bem? Boa tarde, Kelly. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um grande prazer. E vamos discutir alguma coisa sobre doenças vasculares, já que você Bora lá, sugeriu aí. né? Aham. E pra começar, né? O que seriam as famosas varizes e por que elas acontecem, doutor? Nos ajude. Não tem como correr, doutor? Não tem como correr, é mais ou menos por aí. Todo mundo me pergunta isso. Por que eu tenho varizes, doutor? É muito difícil responder, não tem uma resposta ainda. Ninguém sabe exatamente o que acontece. Agora, o que a gente sabe hoje que acontece é que varizes já deixou de ser uma doença em si, varizes uma doença. Então, hoje em dia é melhor chamar de doença venosa crônica. Então, doença venosa crônica é uma coisa que uma das manifestações são as varizes. Mas existe gente, por exemplo, que não tem nada na perna, se olhando assim, porque varizes é uma coisa que se vê, né? Aquelas veias saltadas, tortuosas, formam como com umas minhocas na perna, uma cobrinhas assim, né? Então é fácil de fazer o diagnóstico. Um quadro um pouquinho antes disso, de aparecer essas veias dilatadas, são aqueles famosos vasinhos que a mulherada fica louca atrás da gente, precisa sumir e tal, né? Então o que a gente sabe dessa doença, né? Tem gente que tem os sintomas e não tem nenhuma manifestação ainda. Então se a gente for classificar, existe uma classificação moderna de quadro clínico, assim. Então clínico seria o C, né? Então vai de C0 a C7. Então C0 é quem você olha a perna e não vê nada, mas tem os sintomas, tem alguma coisa. Melhoram com o uso de meia elástica, melhoram com os exercícios físicos, melhoram com determinadas manobras assim. C1 seriam aqueles vasinhos que a gente vê, meio avermelhados ou meio azulados e tal. E na maior parte das vezes são um problema basicamente estético, quer dizer, a pessoa não tem queixas. Se bem que algumas pessoas começam também a ter queixas. Tipo peso na perna, cansaço, queimação no local dos vasinhos, né? Então isso reforça mais a indicação do tratamento. Mas isso quando começa a aparecer, a gente precisa ficar de olho na pessoa. Porque o que pode acontecer? Com o passar do tempo, as varizes, aquelas minhocas que nós falamos agora, e se deixar sem tratamento ao longo do tempo, a perna complica lá no fim. Esse é que é o grande galho. Então começa a aparecer inchaço da perna, geralmente no fim do dia, aquela sensação de peso. No início, a sensação de peso, cansaço e tal, a gente não vê o inchaço, mas já é uma manifestação de que a perna está um pouquinho inchada. Com o tempo, vem o inchaço mesmo, fica aquela pé que nem uma bolinha assim, né? Tornozelo gordinho. Depois disso, começam a aparecer manchas de pele. Quer dizer, tudo isso é uma sequência sem tratamento, né? Ao final disso, manchas de pele, a pele vai sofrendo, ficando aquela pele... Vocês já devem ter visto pela rua. É relativamente comum. A perna marrom, não a cor ocre, como eles dizem. Tem até um nome bonito chamado dermatite ocre, quer dizer, a inflamação da pele de cor ocre, né, de cor marrom. Mas e aí, o final da história é que essa pele está tão sofrida e o camarada um dia leva uma picada de inseto ou está andando assim, raspa uma perna na outra e faz um pequeno ferimento. Só que essa pele não tem mais condições de cicatrizar naturalmente. Nossa. E aí é que aparece uma feridinha crônica, que a tendência é aumentar e às vezes a pessoa passa anos e anos com essa ferida de perna. Quer dizer, não é uma doença fatal, Mas é algo que se não cuidar... mas é um negócio altamente limitante se deixar sem o tratamento. Quer dizer, entre ter as varizes aqui e aparecer a ferida aqui,
pode haver um espaço de 15 a 20 anos, quer dizer, dá muito tempo para a Pra pessoa você. ver e tratar. Entendi. Entendeu? Agora, doutor Eduardo, o que seria necessário para o diagnóstico? O que é necessário para o diagnóstico? Primeiro, olhar a pessoa. Sim. Então, é muito importante. E segunda coisa é aquela consulta médica. Quer dizer, existe, apesar de você me perguntou por que das varizes, eu disse que a gente não sabe, as varizes comuns, né, essas mais frequentes. Mas existem pessoas, por exemplo, que já tiveram no passado uma trombose na perna, o que se chama de trombose venosa. É um quadro agudo que ocorre de repente e tal. Imagine que essa pessoa tenha. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, lembrar de um pouquinho de anatomia para vocês poderem entender melhor. A perna tem 2 sistemas de veias que trazem o sangue do pé para o coração. Quer dizer, tem que vencer essa altura. Você o Renato é alto, você imagina. É 1 metro e pouco de 1,86 coluna. 1,88 m. 1,88 m você tem, mas quer dizer, até o coração, tira aí uns 20 centímetros, 30 centímetros, tá certo? 1,68 Dá 1,50 m por aí Sim. para ter que subir o sangue, né? Então, você imagina isso, vencer a gravidade. Então, existe um sistema muscular na perna formidável, que é a barriga da perna, uma panturrilha. Então, na hora que a gente aciona essa musculatura, é como uma bomba, né? Ela contrai em cima dessas veias e joga essas veias. Essas veias são as veias dentro da musculatura, chamado sistema de veias profundo. Por baixo da pele, acima da musculatura, entre a pele e a musculatura, estão essas veias que a gente chama de sistema superficial de veias. Então, essas veias drenam todo o sangue da superfície, né? E se comunicam com esse sistema profundo. De modo que mais ou menos 80% do sangue da perna volta pelas veias musculares e 20% por essas veias superficiais. Agora, você imagina que haja um entupimento do sistema profundo. O sangue vai derivar todo para o superficial. E o sistema superficial vai se dilatar. E aí aparece o que a gente chama de varizes secundárias. Então, o que entope é essa trombose, chamada de trombose venosa profunda. Entope uma veia importante da perna, onde veria 80%. Então, esses 80% tem que voltar para a superfície. E aí aparecem as varizes chamadas secundárias. Isso é uma causa de varizes mesmo, que a gente sabe. Agora, a maior parte das pessoas não tem isso. A maior parte das pessoas tem as varizes comuns. Existe uma tendência hereditária, né? Ela é mais comum nas mulheres e atinge aproximadamente, vocês têm ideia? 70%? 30% da população tem varizes, que 30%. precisa ser tratada, que pode evoluir lá na frente. Se a gente considerar, então, esses vasinhos assim, pode jogar aí uns 70%, 80% da população, meu quase todo Deus. mundo tem um vasinho na perna. Eu já queria até perguntar por que as mulheres foram escolhidas para esse que prêmio que as maravilhoso, gente. Mais um pra gente. Mais uma pergunta de $1 milhão. Primeiro é saber por que elas dilatam, né? E a segunda é por que só nas mulheres, né? Só nas mulheres, não. São 4 mulheres para um maioria. homem, mais ou menos. Né? 20% dos doentes da nossa clínica lá são homens. Mas a evolução é mais ou menos a mesma coisa. Ninguém tem exatamente uma explicação. Existem as mais variadas, né? Por exemplo, o efeito dos hormônios femininos. Então, possivelmente, pensa-se assim, quem toma anticoncepcional tem maior chance de ter varizes? Sim. Não se confirma isso é que é gozado. Porque se a gente pegar toda mulherada aí que toma anticoncepcional e for olhar, nem todas têm varizes. E tomam, por exemplo, fazem reposição hormonal, tomam anticoncepcionais, etc. E não é um fator importante. Então, outra coisa, a gravidez. Então, houve tempos no passado que as mulheres tinham quantos? 7, 8, 10 filhos, 12. É. Eu conheci uma que teve 22. Pelo amor Uau. de Deus, né? Uau! Se Não, a iguala perna um que pouco. aguente. Hoje no Natal, já tá na mesa, hein? Isso iguala um pouco a minha avó. Minha avó também chegou pela casa dos 20, 21 filhos. Olha aí. Porque naquela época não tinha televisão, né? Um por ano, né? É mais ou menos por aí. Mas então, a gravidez, quando repetidas, realmente causa uma sobrecarga grande para as veias acabam se dilatando. Mas hoje, a maior parte das mulheres tem 1, 2 filhos. Então a gravidez deixou de ser um fator muito importante. Agora tem 2 coisas que são fantásticas. Uma é a obesidade, é um grande fator, que é um problema hoje em dia, né? Estamos falando aí até em epidemia de obesidade, né? Crianças pequenas já obesinhas, né?
Então, a obesidade é um dos fatores e junto com a obesidade, o que vem? A falta de exercícios. As pessoas que não têm uma vida agitada do ponto de vista de exercícios físicos, Sim. né? Então, o que acontece? Ficam paradas o tempo todo, sem movimento, a musculatura acaba atrofiando e não há aquela bomba adequada. Provavelmente isso é um dos fatores que faz né? com que Eu tenho as varizes algumas, apareçam. e sabe o que eu reparei? Eu não sei, pode ser um fator também para a mulherada, mas o salto. Porque eu uso salto nossa, desde que eu comenta tanto nasci. disso. Eu saí da barriga da minha mãe, já saí de salto, entendeu? Porque como eu tenho 1,10 m, brincadeira, 1,5 m, e aí eu sempre precisei usar. E muito nova, eu já tinha Sério? uma veia. Na verdade, não é veias. aquela saltada, mas você vê que é uma veiona verde, que ela vem, inclusive Mas nutrindo tem alguns gente na vasinhos. família que tem varizes também, não tem? Tenho vasinhos. O quê? Não, na família sua não tem? Tem. Avó, mãe, pai, alguém? Tem. Então, aí existe uma herança. Então, essa história do salto, olha, uma tremenda de uma interrogação. Porque se eu disser que dá salto, você já imaginou? Onde vai todo o seu... Não vai, a sua elegância e tal, né? Não é assim. Então, não há um risco grande com saltos. Isso foi feito um trabalho até muito interessante. Isso numa comunidade grega, né? Isso na Europa é fácil, né? Juntaram médicos ingleses e gregos numa comunidade grande de um grande número, mais de 20 mil pessoas, que eu me falha a memória, estudando todas essas coisas, né? O uso do salto, o uso de hormônios, a gravidez, a obesidade, etc. E tal. E dois fatores que foram realmente preponderantes: a falta de exercício e a obesidade. Que, se corrigidos, o camarada melhora na sua evolução das varizes, entendeu? Entendi. É muito interessante isso. Um outro fator seria o uso da meia elástica. Ah, tá. Então, quem tem uma vida sedentária, quem fica muito parado, muitas horas sentado, vale a pena usar uma meia elástica durante esse período. Agora, é melhor fazer um exercíciozinho todo dia melhor, do que né? usar meia elástica. E sabe o que eu queria saber também, Renato? Hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, a retirada dessas varizes está cada vez mais eficaz. Mas ainda se usa muito a cirurgia. Em que caso que é recomendado a cirurgia? Dá para tirar com laser? Dá para tirar com espuma? Porque hoje a gente vê tanta coisa, né? Muita coisa, isso é verdade. Você falou até da espuma. A espuma foi um negócio que me levou a criar um serviço baseado nesse tratamento, né? A escleroterapia com espuma. Por quê? Porque hoje em dia você tem vários tratamentos. Por exemplo, por que a cirurgia é muito usada? Então, você imagina a evolução toda da medicina e tal, quando não se sabia bem as causas das doenças e essas coisas assim. De repente, foi lá um sujeito que trabalhava muito bem com as mãos, um cirurgião, e tirava a doença fora. Mas aí era sem anestesia, era um negócio dramático, né? Ui. No final do século XIX, apareceu a anestesia. No final, na metade do século XIX, apareceu a anestesia. Quer dizer, era possível operar os indivíduos sem dor. Uma coisa fantástica na evolução. Então, começaram a se desenvolver tratamentos cirúrgicos. Principalmente porque muitas das doenças não se tinha uma explicação adequada da causa. Mas se sabia que se retirasse aquele tecido, aquela coisa, o tumor que seja, né? E, no caso, as varizes também, o doente melhorava, né? Então, daí, como ficou muito tempo sem a gente saber, até agora praticamente, sem saber por que a pessoa tem varizes e quais os fatores que desencadeavam, facilitavam o tratamento, quer dizer, a cirurgia foi muito empregada. Por quê? Porque é o tratamento que durava mais. Então, era comum o camarada voltar a ter varizes depois de uma cirurgia, mas demorava 8 anos, 10 anos, etc. No final do século passado, no final do século XX, né, começo do século XXI, apareceram outros tratamentos. Aí a espuma. Outro, o que se chama com um termo assim, que ficou no meio médico, termoablação. Quer dizer, retirada de veias por meios térmicos, por meio do calor. Então, laser é uma coisa dessas. O laser é uma luz, então você introduz uma fibra ótica dentro da veia e dá um tiro de laser, digamos assim. Então ele vai inflamando, ele vai queimando a veia por dentro. Claro que não é uma queimadura brutal, né? É um negócio que às vezes Mas precisa de anestesia? pode ser indolor. Hã? Precisa de anestesia para fazer esse laser?
O laser É precisa melhor, de né? anestesia, é melhor, porque a pessoa sempre sente alguma coisa. Mas não é local ali, né? Local, mas Local. faz com anestesia local. Então, se infiltra todo o trajeto da veia, aí você vem queimando a veia por dentro, né? Isso pode ser feito com radiofrequência, que é uma outra fonte de calor, pode ser feito com vapor d'água, pode ser feito com uma série de outros. Existem vários métodos, mas o que pegou mesmo foi o laser, o mais frequentemente usado, e a radiofrequência. A espuma é uma outra maneira, seria uma maneira química de produzir o mesmo efeito, né? Então, o que acontecia antes? Vocês já ouviram falar daquelas aplicações de vasinhos, né? Já. Sim. Então, mulherada faz muito Glicose, isso né? e tal. Então, você injeta uma substância que irrita o vaso e faz o vaso desaparecer. Desaparecer. Muito bem. Imagina uma veia grande, um calibre grande, com uma grande quantidade de sangue passando dentro. Você precisa um volume muito grande da droga, porque é o remédio que vai inflamar a parede da veia, mas ele vai diluir no sangue, né? Ele vai se misturar no sangue e perder a ação. Então aí veio um camarada que teve uma visão fantástica. Se eu transformar isso numa espuma, princípio do colarinho da cerveja, parece uma besteira, né? Mas você vê, quando você serve a cerveja, forma aquele colarinho e ela demora para se misturar e virar líquido. Então, se você conseguir uma espuma adequada, injetar na circulação, ela empurra, é como se empurrasse o sangue para os lados. Durante alguns segundos ela fica em contato com a parede. Esses segundos já são menos de 1 minuto, não chega a 1 minuto. 40, 50 segundos. Daí ela se mistura com o sangue. Então, mas esse momento já foi suficiente para provocar a tal da irritação. A veia se incha por dentro, não passa mais sangue. E o final da história, ela se transforma numa cicatriz imperceptível lá debaixo da pele. Você sabia disso? Sabia Que dá pra disso, fazer desaparecer a veia com a espuma? Como é? Dá pra fazer desaparecer a veia com a espuma? Dá para fazer Quase, desaparecer. Não, né? peraí, não. Dá para fazer desaparecer. Não quero dizer que é assim, injeto aqui e amanhã você estará Não. desfilando. Sim. É um tempo. Tempo que existe essa inflamação. Sim. Então, eu brinco com É os um doentes alívio. dizendo o seguinte, eu faço muito isso. Não, Ah, é? Vocês estão falando com um cara suspeito aqui. Tá. Se me perguntarem qual é o melhor tratamento, É, eu vou dizer que é a espuma porque é o que eu mais faço. certo. Mas todos são equivalentes, inclusive a cirurgia. Sim. Vantagem desses outros tratamentos. Faz com laser, faz com espuma, faz não sei o quê, vai andar, vai trabalhar, Na mesma no hora. dia seguinte você tá uma dorzinha na perna. É o que eu brinco com os Normal. doentes, né? Hoje você não sente nada para fazer, é muito legal. A pessoa sai com um sorriso daqui, aqui, pô, mas só uma picadinha, pô, formidável. No dia seguinte aquilo está inflamado e está sensível, Vai, fica tá dolorido. sensível. Então a pessoa acaba lembrando de mim. É o que eu brinco. Hoje nada, mas amanhã você vai lembrar de mim. Então é o que acontece. Durante umas 2 semanas, aquilo a pessoa sofre um pouco, quer dizer, incomoda, encosta uma perna na outra, às vezes esbarra justamente no lugar que está mais inflamadinho, é dolorido. Mas o final da história lá na frente dá um resultado estético muito bom e dá um resultado funcional, então nem se fala. É muito interessante, a pessoa vem às vezes com peso na perna, cansaço, dor, aquele negócio. No dia seguinte, não tem mais isso. Tem a dor do tratamento, né? O negócio que você toca no local e dói. Nossa, Mas aí, muita doutor, coisa, uma hein? vez que é feito esse tipo de cirurgia, que você acabou de falar, que a pessoa vai e passa a espuma, né? E a varize, ela some no prazo de quanto tempo? Olha, Mais entre ou menos. um assim? mês Ou e um vai mês... De, vai não, de pessoa entre pra um pessoa? mês e um mês e meio, a pessoa já não sente mais nada, excepcionalmente alguma coisa, e não se vê mais nada. Uhum. Mas se você pegar um aparelho de ultrassom, você vai ver que a sombra da Tá lá veia ainda bem- está lá. Leva 1 ano a 1 ano e meio, mesmo com laser, com qualquer outra, para desaparecer completamente. Entendi. E ela desaparece mesmo dentro do organismo, você não vê. Às vezes, fica uma marquinha no tecido subcutâneo, você vê, talvez aqui houvesse uma veia. Aqui jaz uma veia. Mas e isso claro que é uma coisa variável de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas têm umas varizes enormes, Sim, então o prazo é um saltadas. pouco maior, vai até 3 meses, 4 meses. Ah, mas na espuma vale super a pena, né? Você faz lá rapidinho e Não, já tá tudo Vale a certo, pena né? por causa disso. A cirurgia em si também, a pessoa se sente incomodada no pós-operatório, né? E durante um tempo, mexe a perna, puxa, vira, tal, sabe, sente algumas coisas. Tá bom. Doutor Eduardo, muito obrigada, viu?
Eu tenho mais outras perguntas para fazer ali para o senhor nos bastidores, tá bom? Tá bom? A gente se encontra ali. Por favor, passe os seus contatos, né, para quem quiser fazer uma avaliação, uma puxa vida. consulta com o senhor. Teu site, www.espaço vascular, e é smudo, spacovascular.com.br. E fica na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, Certinho. 2447, né? Telefone. Eita, agora eu preciso lembrar do telefone aqui, que eu tô. Vamos lembrar Tá do na telinha. telefone. Mas aí qualquer coisa o pessoal entra em contato também. Não, com entrando você pelo lá, site, entrando no através do- site tem. Tá. Para quem for médico, por exemplo, que estiver assistindo, nós temos um curso na clínica, em que a gente atualiza todo o pessoal sobre a doença venosa e sobre a espuma, principalmente, né? Chama-se curso Ablave. A Blave. Então, www.ablave.com.br. É outra maneira de encontrar a gente. Maravilha. Muito obrigada, Beleza. viu? Doutor Eu Duarte, que muito agradeço. obrigado pelo carinho aí de poder ter dado todas essas informações pro pessoal de casa, porque é um assunto que quem não tem varizes? Fala pra mim. Pois é, Quem é que difícil. não Muita tem? gente tem. Muita gente. Principalmente a mulherada que sofre. 30% da população, você vê ele falando aí? É, bastante. 30% da população, é. Bastante.